A gente tem afirmações, clichês, que as pessoas só aceitam e falam, isso aqui é um fato, é inegável. Por exemplo, essa afirmação que eu sempre escuto. A elite não tem mais filhos. Os mais pobres não param de se reproduzir. Né? A preocupação aí de muitos, especialmente lá no século XIX, com o darwinismo social. Nossa, isso aqui é um absurdo. Os mais pobres, aqueles que não são competentes a ponto de ganhar dinheiro, de subir na hierarquia social, eles não param de ter filhos e todo o resto, né? Esse tipo de clichê, esse tipo de estereótipo, quando se analisa com cautela, não é bem assim. Por quê? Qual que é a realidade? Primeira constatação. Isso aqui é de 2007, tá? Taxa de fecundidade independe de classe social. Tem até já artigos falando sobre como as desigualdades afetam a decisão das brasileiras em ter filhos. Essa matéria aqui, taxa de fecundidade está baixando, uma constatação bem importante. Mas olha só isso daqui. As mulheres que estão tendo menos filhos são as mais pobres e menos escolarizadas. Essa diminuição no número de filhos foi observada em todas as regiões do país, todos os estados e estratos sociais. No entanto, a maior queda foi, de novo, na população mais pobre e menos escolarizada. E a razão por trás disso é bem óbvia. Sim, nós temos aí pessoas que ainda não conseguem interpretar um texto básico, certo? A educação ainda é precária, mas a menininha lá, o menininho, fica vendo vídeos no TikTok, fica vendo tweets, fica assistindo televisão, e aí a educação reprodutiva, sexual e assim em diante, né, que muitos tentam promulgar aí há anos nas escolas, acha outros meios. Né? Essa educação, entre aspas, enfim, acaba sendo transmitida pelos grandes meios de comunicação. Então, não só isso, né? Tem até o aspecto da estigmatização. Hoje em dia, a garota que é adolescente, tem filho, tem comunidades, ela não é o mesmo que nós observávamos há algumas décadas atrás, onde era muito mais recorrente, normal. Hoje em dia já começam a falar, poxa, isso está interrompendo a sua vida, e não só dentro da própria comunidade, mas porque a internet ela abre as pessoas aos outros grupos que compõem a sociedade brasileira. Você vê, por exemplo, a garota que é bem pobre, mora numa comunidade, tendo filho com 13 anos de idade, não só sendo julgada dentro da própria comunidade, mas com a internet, postando um vídeo, uma foto, começa a circular, e aí surgem lá não só os boatos locais, mas, uau, que absurdo, no Twitter, no TikTok, e assim em diante, certo? Então, todo esse aspecto está contribuindo com isso daqui. Mas não só. Né? Nós temos que levar em consideração, sim, a defesa desses tais direitos sexuais e reprodutivos. Isso aqui eu peguei de um PDF do governo Bolsonaro. Tudo bem? Isso aqui não é uma crítica, é só uma constatação. Até um governo que sempre se declarou, sempre se colocou como conservador, não deixou para trás essa questão. Né? Não só tem essa defesa desses direitos reprodutivos que envolvem aqueles procedimentos médicos, fármacos, mas só a questão do que eles chamam de educação, né? Só a questão de, entre aspas, só mostrar o que deve ser feito e tudo o resto. Né? Bom, não só isso contribui, mas tem um aspecto que a gente não pode negar. Né? Vejam, os brasileiros, eles lidam com uma situação financeira que não é muito interessante. Nós temos aí mais de metade do país com uma renda mensal domiciliar de até menos de 3 mil, 2,9 mil reais. Certo? Para um sujeito que mora em São Paulo, uma quantia bem assustadora. A próxima, tal classe, e eu não gosto desse termo, mas peço aí que vocês que também se incomodaram com esse termo, que levem em consideração que eu estou tentando simplificar aqui a discussão para não tornar muito longa. Enfim,
A próxima classe, né, compondo aí 84% da população, ganha até R$ 7.000. E aqui é renda mensal domiciliar. Meus queridos, não dá para você, com uma renda familiar dessas aqui, domiciliar dessa, tá? Domiciliar pode até incluir avô, tio, já que no Brasil muitos moram juntos, né? Com R$ 7.000, você não consegue ter 3 filhos. Olha, 2 filhos já se torna bem difícil. Você não vai conseguir colocar esses seus filhos numa escola particular. Você terá que tomar bastante cuidado com a alimentação, né? Não pode ficar comprando muita besteira. Vai ter que parcelar muitas coisas, né? Então, assim, uma parcela bem considerável da população, isso aqui em 2022, já teve uma certa recuperação. Mesmo assim, quem que realmente tem dinheiro para conseguir ter tantos filhos? Para ter 3, 4, 5 filhos? Especialmente com alimentos. Aqui nós estamos falando do que é o mais básico para a sobrevivência de um ser humano, de uma criança. Essas coisas mais básicas, né, tiveram aí um aumento nos preços bem considerável nos últimos anos, depois especialmente aí do vírus, certo? Então, até essas pessoas lá embaixo, que a gente geralmente enxerga dessa forma que eu descrevi, já não faz mais tanto sentido, né? Já estão lidando ali com um aperto financeiro que só dependendo do Estado, daqui a pouco já não vai mais dar. Uma descrição de como esses estereótipos confundem, mas não só. Qual elite que não tem mais filho? Essa é uma questão importante, né? Qual elite que não tem mais filho? Que pessoas ricas que não têm mais filhos? Meus queridos, muitos confundem, de novo, a verdadeira elite antiga do Brasil, ou, né, uma boa parcela daqueles que ficam ricos, com alguns casos de pessoas de classe média alta. Vou pegar aqui um exemplo. Elite velha, aqui nós temos o Silvio Santos, com quantas filhas? Eu nem sei direito, eu acho que são 6, não sei se é filha ou mulher, eu não sei. Várias filhas que ele tem. E não é uma exclusividade, certo? Você vê diversos empresários que fazem a mesma coisa, muitas vezes com mulheres diferentes. Algumas que, né, o sujeito nem se relaciona, mas enfim, acontece, né? Mesmo tendo um filho fora do casamento, às vezes o sujeito que tem dinheiro, no Brasil tô falando, tá? Ele ainda trata como filho. Quem que não tem filho, mas tem dinheiro? Eu peguei aqui um exemplo, tá? Não é, de novo, uma difamação, é só um exemplo. Você vê um influenciador, uma influenciadora, que, de novo, eu descrevi como sendo uma manifestação de valores antifamiliares, né? Que chegam e têm a vida do pet, decidem não ter filhos, certo? Mas, primeiro, é uma elite entre aspas, né? É o sujeito que ficou rico recentemente e que, curiosamente, né? A gente vai até analisar esse ponto, certo? Exatamente pelo componente ideológico, eles podem até ter poder agora. Mas cachorro não vira político, cachorro não vira delegado, não vira empresário, não vira militar, não vira juiz. Essa gente aqui, ó, eu não sei o que elas fazem da vida, mas mesmo se não fizerem quase nada, só mantiverem o império do pai, elas vão ter uma relevância, um poder gigantesco. Outro exemplo aqui para vocês, certo? Você tem uma herdeira, a garota não precisa trabalhar. Não precisa se submeter a uma faculdade, a nada disso. Pode ser, e isso é um fato comum, né? Digo até de experiência pessoal, muitas patricinhas a gente sabe que elas não são as mais conservadoras, certo? Mas, óbvio que não são todos os casos, né? Mas, quando a garota quer, certo? Ela tem muita facilidade em ter filhos. Por quê? Porque ela não precisa ficar trabalhando. Essa mulher aqui, pelo contrário, né? Ela é uma escrava de salário, certo? Ela tem que trabalhar. O salário que muitas vezes não é o suficiente para ter quantos filhos ela sonhava em ter. Gostaria de ter, certo? Essa aqui não só não precisa de trabalho, como
tem mais facilidade em encontrar um homem que ela quer, certo? Essa daqui, ainda mais hoje em dia, vai ter uma dificuldade, né, que não é tão simples quanto parece. Tempo necessário para desenvolver os laços familiares, né, ela não vai ter. Essa aqui vai ter. Pode até, enfim, ter os defeitos que for, mas o filho em si pode ser que trate muito de forma bem mais materna do que a outra, que é só uma carreirista, certo? Então, é uma realidade que poucos param para pensar, certo? Tem uma diferença entre essas duas aqui. Eu não achei dados, se alguém conseguir encontrar, por favor, me mandem, certo? Eu não achei nenhum número sobre a fecundidade dessas garotas aqui. Não achei nenhuma estatística nesse sentido. E eu não acho que eu vou achar tão rapidamente. Não acho que essas pessoas aqui, algumas que eu conheço pessoalmente, alguns que até são colegas próximos, né? Eu duvido que eles participariam de uma pesquisa do tipo. Até em termos demográficos. São bem cautelosos com o que falam. Agora, nós sabemos que essa parte aqui, né? A Anitta tem filho? Não sei, eu não sei se tem filho. Mas enfim, não parece ser a mulher que vai ter 6 filhos. Né? Então, eu digo de experiência pessoal, porque, de novo, não existem números para isso. Mas a quantidade de filhos que essas pessoas aqui têm é um número bem considerável que vocês ficariam surpresos. São pessoas que têm o dinheiro, o tempo, a vontade, as motivações, né? A gente vai falar sobre isso. Ter herdeiros para essas famílias é essencial. Todo o aparato necessário para ter muitos filhos, se quiser. Sem dor de cabeça, pode contratar babá e assim em diante. Agora, esse lado aqui, mesmo se for, entre aspas, uma mulher rica, um homem também, tá? Mas eu peguei o caso da mulher porque é mais específico aqui, certo? O homem que ganha muito dinheiro, ele passa muito tempo trabalhando na vida. Só que aí, quando chega lá nos 50, 60 anos, decide do nada ter 10 filhos. E é bem mais fácil, certo? Essa mulher aqui, mesmo quando faz procedimentos e assim em diante, os procedimentos médicos, né? Muitas vezes não ajudam. Né? Não são exatamente a mesma coisa que ter filhos aos 20 e poucos anos, sem se preocupar com quase nada, como é o caso dessa garota aqui, certo? Então, mesmo com dinheiro, né? E os herdeiros? E os filhos?